Boa noite, feliz sábado para você, que bom que você está aqui, mais uma sexta-feira, espero que a sua semana tenha sido uma semana boa, e isso não significa que não tenha tido problemas, né? Mas que você tenha conseguido resolver os problemas, tenha conseguido vencê-los, e eu sei que Deus esteve com você, esteve comigo, nos dando força, né? E nos ajudando em tudo que precisávamos durante a semana. Que bom que estamos aqui. Quero convidar você para a gente cantar junto. Vamos dar louvores. Queremos dar louvores, Wellington. Queremos dar louvor. Isso. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder e glória. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração, vem transformar nosso ser, nos ajudar, vem nos consolar, Senhor, que a tua paz esteja em nós. Dá-nos teu poder para te obedecer e crer no sacrifício. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração, vem transformar nosso ser. Amém, né? Agora vamos continuar o louvor, vamos cantar em pé agora. Essa aqui tinha um tempo que a gente não cantava, né? Mas é bonita a música. O Santo Espírito desceu. Acho que é só o Santo Espírito, Wellington. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece
Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, mas a alegria hão de achar, receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Oremos. Querido bom Deus, aqui nós estamos reunidos, um pouco número, ó Pai, mas confiantes de que o Senhor tem reservado para nós uma bênção e um propósito, Senhor, que nós precisamos desempenhar nessa vida, ó Pai. Por isso, nos ajude, Senhor, nessa caminhada, nessa jornada em rumo ao céu. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos dê o Teu Santo Espírito para vivermos de acordo com a Tua vontade e estarmos cada vez mais próximos de Ti. Agora, neste momento, ao abrirmos a palavra, que o Senhor nos fale com Teu Espírito Santo, nos use, a nós e o pregador também, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, que bom, que maravilha é estarmos na casa de Deus. Algumas pessoas às vezes elas ficam assim meio que preocupadas com a igreja cheia, a igreja vazia, mas aí quando a gente vê isso a gente lembra o seguinte, que o Senhor Ele diz, né, na sua palavra, que ali onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Que o Senhor possa estar com todos os nossos irmãos, que eles possam estar sendo alcançados pelo Espírito Santo também, e que aonde eles estiverem, que Deus possa ser presente na vida deles, amém? E para nós que estamos aqui, nós vamos conversar um pouquinho. O Maico perguntou se preferia o púlpito aqui ou lá embaixo. Não, fica no mesmo lugar, a igreja não pode mudar, então fica aqui, quem quiser ficar aí, fica aí, quem quiser vir para frente, vem para frente, fica todo mundo bem, todo mundo à vontade, né? Queridos, eu queria começar perguntando, se alguém quiser responder em poucas palavras, 2 ou 3 palavras, vou perguntar para o Tiaguinho, vou fazer um desafio aqui. Tiaguinho, o que é viver uma vida cristã? Para você. Enquanto o Tiaguinho pensa, Maico, depois eu volto, viu, Tiaguinho? O que é viver uma vida cristã para ti? Amém. Refletir Jesus, né? Loiane, o que é viver uma vida cristã para ti? Com poucas palavras. Refletir Cristo. Tiaguinho, agora você. Hã? Seguir bons exemplos de Cristo, né? Queridos, a pergunta que eu faço essa noite é por quê? Muito se fala em vida cristã. Muito se fala pelas igrejas afora, que ali é onde você vive uma vida cristã,
que você é um cristão, que nós somos cristãos, mas a pergunta que vem a nós, na nossa mente esta noite é: será que nós podemos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus? Será que realmente é possível vivermos essa vida que o Senhor nos requisita? Será que hoje, no mundo em que vivemos, podemos abrir a nossa boca, bater no peito e dizer: eu vivo uma vida cristã? Ou o Fernando dizer: eu vivo uma vida cristã? Ou a Loiane falar, né? Eu sou cristã. Será que se eu bater no peito e disser que eu sou cristão, será que nós vivemos uma vida cristã? Será que nós vivemos uma vida de acordo com os desígnios do Senhor? Será que nós vivemos uma vida de acordo com aquilo que o Senhor pleiteia para nós? Um certo estudioso muito famoso, ele resolveu seguir um missionário durante um bom tempo. Ele resolveu então seguir David Livingstone. E nessa ocasião, este famoso missionário David Livingstone estava indo para a África. E aquele homem disse assim, aquele estudioso: eu fui à África levando o preconceito do maior ateu de Londres, mas quando eu vi aquele idoso solitário, perguntei a mim mesmo: qual seria a razão que o levaria a ficar aqui nesse fim de mundo? O que é que inspira a vida daquele homem? Por meses ele ficou pensando muito naquele homem, enquanto levava a sua missão para a frente, comandado pela Bíblia, deixando para trás tudo para seguir a Cristo. Então ele, vendo a sua piedade, a sua gentileza, o seu zelo, a sua sinceridade, pouco a pouco ele foi tendo mais simpatia por aquele missionário. Então ele se converteu através do testemunho daquele homem, apesar de aquele homem não ter feito nada para mudar a vida dele. Não foi a pregação de Livingstone que converteu aquele homem, foi a vida de David Livingstone. Eu estava lendo essa experiência desse estudioso. Ele seguiu a este missionário, ele começou a ver a vida daquele homem e ele foi convertido. E aquele homem não fez nada para converter ele. E eu achei interessante quando ele disse: não foi a pregação daquele homem que me converteu, foi a sua vida. Sabe, queridos, eu acho que comigo e com você talvez já tenha acontecido algumas vezes, de nós, muitas vezes, nos sentirmos inspirados por vidas de pessoas sinceras. Já aconteceu com você? E eu tenho um exemplo, talvez a Jéssica não saiba, mas eu tenho um exemplo aqui, da falecida mãe da Jéssica, quando eu estava lá no Garavelo, que uma vez alguém me disse assim: se eu estou nos caminhos de Jesus hoje, eu devo a Deus, agradeço ao Senhor. Mas se não fosse a irmã Helena, né? Irmã Cecília, talvez eu não estivesse aqui nesta igreja hoje. Porque quando eu olhava para a irmã Cecília, eu me inspirava. Quando a irmã Cecília orava por mim, eu sentia poder. Quando a irmã Cecília andava na igreja, eu via Jesus nela. Isso acontece com muitos de nós. Nós nos inspirarmos em pessoas boas, pessoas consagradas. Mas sabe, queridos, viver uma vida cristã hoje é muito mais que meramente se tornar cristão dentro daquele tanque batismal. Viver uma vida cristã hoje é muito mais do que unir-se a uma igreja. Viver uma vida cristã hoje é muito mais do que ter uma religião. Porque nós vemos pessoas hoje que são verdadeiros líderes, são verdadeiros religiosos, e eles andam igual cacos ambulantes. Viver uma vida cristã vai muito além do que isso.
Viver uma vida cristã vai muito além do que pregar aqui no púlpito. Viver uma vida cristã vai muito além do grande dízimo que eu dou para a igreja. Viver uma vida cristã vai muito além do lindo departamento que eu desenvolvo na igreja. Viver uma vida cristã vai além. Viver uma vida cristã é a entrega diária da nossa vida a Cristo. Viver uma vida cristã é permitir que Ele dirija a nossa vida, é permitir que Ele ajude-nos a enfrentar a barra pesada do dia a dia, e não é fácil, não é pouca. É permitir que Ele todos os dias tome os nossos problemas, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos sofrimentos. Viver uma vida cristã vai muito além do título de assembleiano, do título de adventista do sétimo dia, do título de católico romano apostólico, de presbiteriano. Viver vida cristã, você entender que nós precisamos nos entregar todos os dias, o dia todo, 24 horas por dia, aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer sempre quando eu vou às igrejas, entregar-se a Jesus, eu comparo com o primeiro namoro de um jovem ou de uma jovem. Na minha época era assim. Primeiro namoro, todo momento queria estar falando com ele ou com ela. O caderno era cheio do nome escrito daquela pessoa ali, do namoradinho. Maria, 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 Cecília, 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 eu te amo, eu te quero, eu te adoro. Quando você está no primeiro namoro, você toma café pensando na pessoa. Você almoça pensando no namorado ou na namorada. Você vai para a escola pensando no namorado ou na namorada. Você entra no ônibus pensando no namorado. Você vai dormir pensando no namorado ou na namorada. Não é assim que acontecia? Na minha época era desse jeito. E aí, queridos, viver uma vida cristã é isso. É namorar com Jesus. É viver o tempo todo se entregando a Jesus, sabendo que somente através da nossa entrega diária, nós vamos passar por tudo, superar tudo. O problema, a alegria, a tristeza, o sofrimento, o bullying, o irmão chato, a irmã chata, o irmão que prega que eu não gosto, a irmã que prega, nós vamos passar por tudo. Porque quando você se entrega diariamente a Jesus, você se esvazia de tudo aquilo que atrapalha de ter uma vida cristã. E aí acontece aquilo que o Maico falou ainda agora, a Loiane e o Tiaguinho. Quando nós buscamos viver um pouco da vida cristã que Cristo nos exige, aí sim eu olho para o Maico e eu não vejo o Maico. Eu vou ver a Cristo. Eu vou olhar para o irmão Israel, não vou ver Israel. Eu vou ver Jesus. Sabe, queridos, vai muito além. A pessoa pode frequentar todas as igrejas do mundo. Ou a pessoa pode ficar somente na sua igreja porque considera que ela é a igreja verdadeira, é a igreja santa e é lá que tem cristão. Vai muito além disso aí. Apenas viver a religião não nos faz um cristão. Ser cristão é confiar a Jesus como Salvador. É confiar no Senhor como nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. É querer viver como Ele viveu. E aí é aquilo que foi falado ainda agora. É viver os exemplos de Jesus. É seguir aos ensinamentos de Jesus. Padre Zezinho, ele tem uma música que quem já foi católico antes de se tornar adventista, todo mundo conhece. Que ele diz: um dia uma criança me parou, olhou bem nos meus olhos a sorrir, e perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? A primeira coisa que ele diz: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Queridos, não tem outra maneira. É obedecer. É seguir o exemplo.
é seguir os ensinamentos de Cristo que estão contidos na Bíblia. Eu vejo gente, eu conheci pessoas que diziam assim: quantos livros você leu esse ano? Eu li 13 livros, dessa grossura. Eu li 20 livros, a minha meta é ler 30 durante o ano. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, é balela. Joga esses livros tudo fora. Se você conseguir ler este livro aqui, ele vai superar tudo, porque isso é a maior biblioteca do mundo. Então, seguindo os ensinos de Cristo que estão nas Sagradas Escrituras, nós vamos, em outras palavras, nos tornar verdadeiros discípulos e seguidores de Cristo. Independente do cargo que tenhamos, independente da posição que tenhamos na igreja, independente de qualquer coisa, você pode se considerar, entre aspas, aquele irmãozinho que fica sentadinho lá no fundo. Quando nós buscamos seguir os ensinamentos de Jesus, nós nos tornamos verdadeiros discípulos e seguidores de Cristo. Queridos, quando eu falo frequentar igrejas, ou ficar nessa igreja porque é a igreja de Deus, a igreja santa que lá tem a salvação, às vezes não vale nada. E eu vou falar agora, sem dizer nome, eu já conheci verdadeiros líderes, eu já conheci pastor, que foi tomada a credencial, porque não vivia o cristianismo. Apenas um status, vivia apenas uma posição. E isso é diferente de ser cristão. Atos capítulo 11, verso 26. Quero ler com vocês aqui. Atos capítulo 11, verso 26. Olha o que diz aqui no verso 26. Isso é Paulo, tá? Paulo diz o seguinte, ó: tendo-o encontrado, levou-o para a Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Assim eles foram chamados por quê? Porque eles tinham como tema principal da sua conversa Cristo, e pregavam os ensinamentos e viviam em função de Cristo. Queridos, hoje, e eu não vou falar de jovens não vou falar de adolescente não, também, mas eu vou falar para nós, adultos. Hoje, quase que 100%, isso é para mim e para você. Quando você encontra uma rodinha, o assunto pode ser qualquer um. E que Deus nos perdoe por isso. Mas o assunto pode ser qualquer um, menos estar falando de Cristo. Quase que 100%. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Assim foram chamados porque o tema principal da sua conversa era Cristo e pregavam os seus ensinamentos e viviam em função de Cristo. Eu já vi pessoas que sobem num púlpito, fala disso, daquilo outro e não sei o que, autoestima, bababá e baixa estima e motivacional e blá, e não fala do principal, Cristo. A igreja adventista, ela é a igreja adventista do sétimo dia. Ela prega o advento de Jesus, a segunda volta de Jesus. E aí você vai ali e fala e conversa e mostra e faz, como é o nome daquele negócio? Gráficos e estatísticas e tudo. Mas não se fala de Jesus. Mário Jorge Lima foi pregar lá em Palmas. Não sei se o Fernando conhece o Mário Jorge Lima. Um grande compositor das antigas aí, da época do pai do Leonardo Gonçalves ali. Está velhinho ele compôs muitos hinos. Hoje ele está até cego, mas viaja o Brasil inteiro falando sobre a graça. E ele disse na igreja que alguém perguntou para ele assim:
pastor, muito boa a sua pregação, mas o senhor não tem outro tema para falar para nós amanhã? Eu disse, não posso, meu amigo, eu sou um cristão, eu tenho que falar de Cristo, eu tenho que falar da graça, eu tenho que falar da misericórdia. Isso é ser cristão. Na cidade de Zwickau, lá na Alemanha, Martinho Lutero, ele foi convidado a fazer o sermão fúnebre de Nicholas Hausmann. E ele declarou, o que nós pregamos, disse Martinho Lutero, ele viveu. Aí eu pergunto, poderia ter uma frase melhor para alguém que já está sendo sepultado? Aquilo que nós pregamos, ele viveu. E aí vem aquela pergunta, será que quando nós faltarmos, as pessoas vão falar isso de nós? Ela vivia. Olha o testemunho que eu dei ainda agora da irmã Cecília. Ninguém aponta o dedo para dizer ali, ó, cristão fake. Não. Vivia o evangelho. Sabe, amados, viver é mais do que falar. Como disse alguém, sua vida fala tão alto que não posso ouvir não posso ouvir o que você está dizendo. As escrituras indicam que a palavra de Deus, ela transmite o poder necessário para que a vida cristã seja uma realidade. Ei, deixa eu falar para você, é difícil vivermos uma vida cristã nesse mundo, não é? Não é impossível. A palavra de Deus, ela te dá todo o caminho, todos os ensinamentos. E que, para que seja uma realidade na nossa vida, e para que nós estejamos fortalecidos para enfrentar as lutas diárias. A comparação é, assim como a alimentação sustenta o nosso físico, o que sustenta a nossa vida espiritual é a palavra de Deus. Paulo, ele diz, né, que existe uma luta interna dentro de nós, né? São duas naturezas, uma natureza pecaminosa e uma natureza espiritual, aquela que nós que adquirimos aqui quando batizamos. Mas sabe, queridos, essa natureza espiritual, ela murcha, ela definha. Por quê? Porque nós buscamos estar alimentando mais a nossa natureza carnal, pecaminosa. Com o quê? Com o que nós ouvimos, com nós, é o todo, com o que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós lemos, o que nós vemos. E aí é claro que essa natureza, ela fica sufocada, a espiritual, porque a gente alimenta mais a natureza pecaminosa, quando que deveria ser o contrário. Mateus 4:4, Jesus, ele diz aquela palavra muito famosa, né? Nem só de pão viverá o homem, assim disse Jesus, mas de toda a palavra que toda a palavra que procede da boca de Deus. Lá em Jeremias 15:16, o profeta Jeremias diz, né? Ele faz a mesma comparação. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado. Olha que maravilha. A nossa parte nessa luta é desenvolvermos a vida cristã. E como que nós desenvolvemos a vida cristã? Através da leitura, do estudo, digerir e assimilar a nutrição espiritual que a palavra nos dá, viver sob a direção do Espírito Santo, que é o único que nos aponta o exemplo perfeito. Aí agora eu já quero falar, não mais daquele exemplo humano, bonito, que a gente admira, né? Mas o Espírito Santo, ele nos direciona para o maior, único e perfeito exemplo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu quero falar uma outra história aqui. Um homem estava escalando uma montanha alta, liderada por um guia muito experiente. Chegaram a um determinado lugar, não dava mais para continuar, eles foram então dormir. Fizeram o acampamento deles e dormiram. Na manhã seguinte,
quando olhou à distância as pegadas na neve, ele disse: alguém passou por aqui à noite. O guia conferiu e disse: não apenas um homem, mas 20. Isso aí. Mas eu só estou vendo uma pegada ali. Se é que cada alpinista pisou tão cuidadosamente em cima das marcas do seu líder, que parecia que, como se uma só pegada, uma só pessoa havia dado aqueles passos. Olha que interessante. Assim também, queridos, deve ser a nossa vida numa vida cristã. Significa andar com Jesus como ele andou. Andar nas pegadas de Jesus. 1 João capítulo 2, verso 6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Ei, se a palavra de Deus está dizendo que a gente deve andar como Jesus andou, é porque é possível a nós. Mateus 11, 28, Cristo disse: venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem me segue não andará nas trevas. Você não vai ver um cristão, você não vai ver uma pessoa que vive os ensinamentos de Jesus na escuridão. Ela vai sempre refletir luz, por onde ela passar. Todos os que aprenderam a viver uma vida cristã, com certeza, colocaram o Senhor em primeiro lugar sempre. Jesus mesmo espera ter o primeiro lugar em nossa escala de valores. São Mateus capítulo 10, 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe, queridos, quando se fala em vida cristã, quando se fala em viver os ensinamentos de Jesus, a pergunta que vem é: o que o Senhor espera de nós? O Senhor espera de nós uma dedicação total ao cumprimento da sua vontade. E é aí que o bicho pega. Porque, pasma, mas a gente faz a vontade da mãe, faz a vontade do pai. Tem marido que faz a vontade no que a mulher quer. Tem mulher que faz tudo que o homem quer. Tem filho que faz tudo, tem filho que faz nada. Gente, nós fazemos a vontade de tudo e de todos. Mas quando se fala em fazer a vontade de Deus, cumprir totalmente a sua vontade, aí vem uma tristeza. Porque eu não consigo, eu não posso, a faculdade, o trabalho, eu não posso orar no restaurante porque vão achar estranho, eu não posso fazer uma oração antes de alguma coisa na faculdade porque vão achar estranho. E Deus, Ele requer de nós uma dedicação total ao cumprimento da sua vontade, que ao contrário de constrangimento, isso deve nos trazer uma alegria profunda, uma satisfação que não podemos descrever, trazer uma paz que está acima de todas as turbulências e que ameaçam a nossa serenidade. Aí o que acontece? Vem a pergunta de milhões. É possível viver uma vida cristã neste mundo cheio de tanta injustiça e violência? Onde há tanta imoralidade, tantos vícios, crimes e maldades? E aí a pergunta completa: onde seria o melhor lugar do mundo para vivermos uma vida cristã? Será que seria melhor num deserto? Ou será que seria melhor em uma montanha, longe das pessoas? Aonde é que nós podemos viver uma vida cristã? Sabe, queridos, a resposta é bem simples. É aí mesmo onde você está. É aqui onde eu estou. Não precisamos ir a nenhum lugar. Eu comparo viver uma vida cristã onde você está com uma grande cachoeira, uma enorme cachoeira, e por trás daquela cachoeira tem um galho de árvore e um ninho de passarinho, onde tem um passarinho ali dormindo tranquilamente ao som daquela água caindo o tempo todo. Isso é viver uma vida cristã. Aonde a pessoa está. Não importa o que aconteça à direita ou à esquerda, você tem paz.
Aí a pergunta para completar: e quando? Quando é que a gente pode viver uma vida cristã? Será que é quando a gente ficar velho ou se aposentar? Não. O melhor momento para vivermos uma vida cristã é hoje, é agora, é o já. E deixa eu falar uma coisa para vocês. No ano 97, 98, 2000. No ano 2000, eu havia estudado 2 estudos com um amigo meu lá em Manaus. Esse meu amigo, ele tinha 2,5 metros, e na escola de samba Grande Família, lá em Manaus, ele recebia para participar da comissão de frente. Vocês já viram no carnaval, né? Comissão de frente, aqueles bonitão que vai lá e tal. E aí, todo ano era uma briga para conseguir uma vaga na comissão de frente. Tinha concurso. Ele era pago, porque ele tinha 2,5 metros, e ele despontava no meio de todo mundo. Estudamos o primeiro estudo. Foi. Ele concordava com tudo. Fiz um apelo, não aceitou. Depois pediu um outro estudo. Nós estudamos com ele, eu, Maurício, Luciana. Estudamos. E no final do estudo, a gente fez um apelo, ele chorou. Mas ele disse assim: gente, olha, eu ainda não vou dessa vez. Mas eu prometo para vocês que esse vai ser meu último ano na escola de samba Grande Família. Eu tenho um compromisso, eu recebi, e eu já gastei, e a minha palavra ela é um tiro de 38, então eu tenho que honrar. Mas passando esse carnaval, eu vou aceitar o apelo de vocês e eu vou me batizar na igreja adventista. Queridos, passou o carnaval, ele fez o desfile dele na escola de samba, que a escola de samba, quando ela está desfilando, gente, é o seguinte: existe um sambódromo, e aquilo é a coisa mais linda do mundo, né? Só que é só ali, o miolo. O que tem ao redor, o que tem por trás, são coisas assim, talvez para alguns aqui, inimagináveis, né? Acontece de tudo. E ele fez o desfile dele. Quando ele chegou lá na apoteose, ele estava saindo, dando a volta, e ele ia esperar o horário da outra escola de samba que ele ia desfilar, já não como comissão de frente, mas como brincante comum. Houve um tiroteio, e ele foi atingido. Foi para o hospital, mas veio a óbito. Quando eu soube daquilo, eu me entristeci. E eu só clamei ao Senhor assim: o Senhor, que o Berg tenha tido tempo de se entregar a Ti e de clamar o Teu nome. Mas o que eu quero dizer com isso, queridos? Quando é o momento de vivermos uma vida cristã? Quando ficar velho? Quando se aposentar? Não. É o hoje. É o agora. Talvez eu e você não tenhamos vivido uma vida cristã até hoje. Mas se nós tomarmos uma decisão hoje, agora, já, de vivermos uma vida cristã conforme os requisitos de Jesus, nós temos uma possibilidade muito grande de viver a eternidade. Deus, Ele nos escolhe para nós representarmos a superioridade dEle na vida cristã. E viver uma vida cristã, representar a superioridade de Jesus, não representa apenas um benefício social para mim. Não representa só um benefício para mim. Vai muito além disso. Vai ajudar a revelar o amor de Cristo a outras pessoas. E nós vamos então anunciar o poder do Salvador ao mundo todo. E mais, por onde nós formos, quando vivemos uma vida com Jesus, um maravilhoso perfume de influência acompanhará os nossos passos. Quando você e eu vivermos a vida cristã, ao passarmos pelas pessoas,
vai exalar um cheiro suave que ninguém vai saber de onde é, ninguém vai saber de onde que vem, somente aquele que também vive uma vida cristã. O apóstolo Paulo, ele descreveu essa bênção chamando-a de cheiro de vida para a vida. Eu estive estudando, fui lá no pai dos burros, o Grugo, e ele diz o seguinte, perfumistas estão constantemente tentando desenvolver a fragrância permanente. Dizem que o jasmim é a fragrância que mais perdura. Fabricar 28 gramas de perfume de jasmim, para fabricar, ele precisa encher uma sala de botões ainda florescendo, impecáveis, e quando destilados, a fragrância é quase eterna. Em Luxor, no sul do Egito, um arqueólogo achou um túmulo antigo, na qual uma princesa foi sepultada há centenas de anos. Junto ao sarcófago estava um vaso cheio de jasmim. Embora o vaso já estivesse quebrado, ainda se podia perceber o perfume no momento em que foi descoberto. Porém, por mais perdurável que seja o jasmim, não há perfume que possa bater o aroma da rosa de Saron, habitando em corações humanos. Sabe, queridos, eu quero encerrar essa noite dizendo para todos nós, fazendo uma pergunta, para mim e para você. Será que as pessoas podem ver Cristo em nós? Será que quando essa igreja, se ela viesse a fechar as portas, as pessoas que moram aqui próximo, tirando ali o Lucas com a mãe dele, com a sogra dele, as pessoas diriam, ali existiam pessoas que exalavam o cheiro, o perfume da rosa de Saron. Será, queridos, que as pessoas podem as outras pessoas perceber o aroma da rosa de Saron na nossa vida? Será que essas pessoas podem perceber no convívio diário comigo e com você, que nós estamos vivendo uma vida cristã? Aquele que sustenta os mundos no espaço e pôs o perfume no veludo das pétalas, ele não se esquece de mim, de você. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e Ele nos dê a paz. O meu desejo nessa noite é que Jesus ele viva na minha e na sua vida, tornando a nossa vida um suave perfume. Que nós possamos abrir os nossos corações e deixar Jesus viver em nós. A Loiane vai cantar uma música. Ao final da música nós vamos orar para voltarmos para os nossos lares. Ao olhar a minha vida por um instante, percebo que errei por andar tão distante, caminhando bem sei por onde eu nunca deveria andar. Conheces o meu coração quebrantado, os sonhos que sonhei que ficaram frustrados, a dor que eu senti, o peso da culpa que me fez sofrer. A minha esperança e tudo que planejei, eu vi se perder ante os olhos meus. Mas eu aprendi a confiar quando me entreguei em tuas mãos. E tudo então mudou, em minha vida renasceu a
quero mais de ti, eu quero mais amar, eu vou me entregar. De joelhos tenho orado todos os dias, clamando teu poder em minha vida, pois sei que sou fraco e só eu nunca poderei vencer. Andei na escuridão, mas agora eu vejo que em Jesus a salvação, e nele eu confio, pois me perdoou, limpou meu passado e hoje dele eu sou. Com nova manhã, logo enfim pela fé verei, salvo, seguro, tranquilo nos braços seus. Mas eu aprendi a confiar quando me entreguei em tuas mãos, e tudo então mudou. Em minha vida renasceu a luz, brilhando como o sol. Jesus, o seu amor me resgatou. Eu quero mais de ti, eu quero mais amar, eu vou me entregar, eu vou me entregar. Amém. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque nós temos à disposição, todos os dias, ainda a Tua graça e a Tua misericórdia. Pai de amor, talvez não tenhamos vivido uma vida como Tu queres até hoje, mas nós temos tanta confiança na Tua misericórdia e sabemos que Tu não olha para trás, Tu não olha a nossa ignorância, mas o que importa para Ti é o momento, é o já, é o agora. Que nós possamos buscar nos entregar a Ti todos os dias, viver os Teus ensinamentos, obedecer aos Teus mandamentos e ter uma vida cristã de acordo com o que Tu pleiteias para nós. Obrigado por cada irmão que esteve aqui, cada cristão que está aqui nesta noite, que Tu venhas abençoá-los ricamente e que ao voltarmos para os nossos lares, o Teu Santo Espírito nos acompanhe. Dá-nos a nós uma noite feliz, que amanhã possamos todos estar buscando o Teu encontro pela parte da manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.